Seu marido é extremamente irritado, nervoso ou com muita raiva? Ou ele se tornou assim depois da separação ou quando veio uma crise no casamento? A pergunta é: por que seu marido tem tanta raiva? É o que nós vamos buscar responder no vídeo de hoje. Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje nós vamos falar de raiva. Sim, vamos procurar entender o que seria isso, por que isso acontece e como lidar com um marido raivoso. Ou talvez uma esposa raivosa. Apesar que a reação comportamental de um homem com raiva, de uma mulher com raiva, é diferente. E eu acredito que ao longo do vídeo eu vou conseguir pontuar algumas distinções, até para que você possa ser abençoado com esse vídeo. Tá bom? Família, deixe já o seu like, se inscreva no canal se você porventura ainda não é inscrito. Essa semana eu havia informado vocês, inclusive fizemos um comunicado, que a produção de vídeo poderia ser comprometida essa semana, porque nós tivemos um quiosque onde nós fazemos cultos, onde nós fazemos as terapias aqui no Recanto das Estações, que ele caiu com a tempestade de domingo e nós iríamos reconstruí-lo. E por causa do prazo de entrega de material, de algumas ferramentas, coisas que precisamos para reconstruí-lo, isso só se dará semana que vem. E desde já eu quero agradecer a todas as pessoas que se dispuseram em seu coração, que me mandaram mensagem, que mandaram ofertas, falaram assim, eu quero ajudar a reconstruir. Pessoas que sabem que aqui nós trabalhamos somente em prol de outras pessoas, então não é um trabalho que busca enriquecimento, coisa desse tipo. Então, eu agradeço de coração a vocês que se dispuseram a ajudar, tá bom? Família, vamos lá. Vamos falar da raiva agora. Nós precisamos entender, a princípio, o que seria o conceito de raiva. A raiva é um dos sentimentos primários, ou seja, trata-se de um sentimento que todo ser humano tem. Quando eu falo um sentimento que todo ser humano tem, raiva, alegria, tristeza, nojo, sentimentos desse gênero. São sentimentos que em algum determinado momento o ser humano vai ter, vai expressar esse tipo de sentimento. E nós precisamos conceituar a raiva e entender quando a raiva acontece. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos comportamentos da raiva. Agora, entender por que uma pessoa sente raiva. E quando a psicologia estuda esses comportamentos, ela chega a algumas definições muito interessantes. Por exemplo, a raiva ela é ocasionada como uma forma de protesto, ou seja, uma pessoa fica indignada com algo e a raiva é uma manifestação de protesto. A raiva é uma manifestação de insegurança. A raiva é uma manifestação de timidez. E a raiva é uma manifestação de frustração. Essas são as características mais evidentes, mais latentes no sentimento da raiva. Uma forma de protesto, uma forma de insegurança, uma forma de timidez, uma forma de frustração. A pessoa ela se encontra naquela condição e ela então começa a experimentar o sentimento da raiva. E aí muitas pessoas olham para a raiva e pensam assim, poxa, a raiva é algo negativo, é algo ruim. É e não é. E eu vou te explicar o porquê. Para a gente entender se a raiva seria algo ruim, nós deveríamos então fazer a seguinte pergunta. A raiva, ela tem como propósito destruir ou proteger? Destruir quem ou o quê? E proteger a quem ou o quê? Quando você entende que a raiz da raiva ela pode ser um protesto, ela pode ser insegurança, ela pode ser timidez, ela pode ser frustração, você descobre que tudo isso atinge o indivíduo que está manifestando a raiva. Deste modo, a raiva ela é uma manifestação de proteção.
quem manifesta raiva está preocupado em se proteger ou proteger aqueles a quem essa pessoa se coloca na condição de protetor, que seria a família, seria um pet, seria um filho, esposa e tal. Então a raiva, ela não é um sentimento ruim. A raiva, ela é necessária para o ser humano. A Bíblia fala da ira, que seria praticamente a mesma coisa da raiva. E a Bíblia cita: ireis, mas não pequeis. Porque é possível que você se ire, é possível que você tenha raiva, porque é um sentimento protetivo e diante disso você tem comportamentos a fim de se proteger ou a proteger a outros. Então, não trata-se de um comportamento, de um sentimento ruim. Agora, vai depender como que eu canalizo essa raiva e como ela se manifesta em atitudes. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim: nossa, Diego, meu marido tem muita raiva e ele precisa fazer um tratamento para parar de ter raiva. Uma pessoa que não tem raiva é uma pessoa conformada, é uma pessoa passiva, é uma pessoa que não manifesta protesto algum com nenhuma situação. Tudo tá bom, não, é desse jeito aí mesmo, tá tranquilo, não, assim não tem problema. É uma pessoa extremamente passiva, é uma pessoa insegura, mas ela também não se importa consigo mesma. E por isso, se ela está insegura ou não, o comportamento dela vai ser o mesmo. Se ela está com timidez ou não, da mesma forma. E se ela enfrenta uma frustração, para ela, aquilo não faz a menor diferença. Ou seja, a raiva naturalmente faz com que o indivíduo saia do lugar que ele está e vá para outro lugar. Ela motiva mudanças. Então a raiva é bom. Podemos interpretar dessa forma. A raiva é bom. O problema são as maneiras com que eu expresso essa raiva. Agora, quando eu perguntei para você se a raiva ela busca destruir ou proteger, é importante destacar que quando você conhece alguém, né, no caso, ou se for você a pessoa raivosa, se você tem muita raiva, ou seja, muito protesto, muita insegurança, muita timidez, muita frustração com alguma coisa, é possível que aquilo que constantemente te provoca raiva evolua aquilo para o ódio. Aí o ódio já é um problema. Então, quando Jesus falou, né, se você odeia seu irmão no seu coração, você está matando ele e você está pecando, é porque agora já é diferente da ira, já é diferente da raiva. Porque agora, quando nós falamos do ódio, o ódio trata-se de um sentimento de aversão, de repulsa. Ou seja, eu não suporto aquela pessoa, porque ela já me provocou muita raiva. Agora ela produz ódio, o que é totalmente diferente. E aí, essa questão, ela pode sim acontecer. É possível, falando aqui de casamento, que seu marido tenha raiva de você ou da situação que vocês hoje se encontram. Essa é uma situação e é o que nós vamos tratar. Existe uma outra situação que talvez o seu marido ele desenvolveu por você ódio. Aí já é outra situação, já é um outro problema. E aí isso nós não iremos abordar hoje. Quando nós falamos da raiva, até para que a gente fale de comportamentos, vamos entender que a raiva ela pode ser classificada de duas formas. A raiva enquanto sentimento e a raiva enquanto comportamento. A pessoa que sente raiva e a pessoa que se comporta com raiva. Existe diferença e eu vou explicar para você. O que seria a raiva como sentimento? É quando o comportamento do seu marido ou da sua esposa, aquele comportamento de raiva, é justificado por alguma circunstância. Ou seja,
Ah, meu marido tá com raiva porque o chefe fez uma injustiça com ele. Pronto. Então, os comportamentos de raiva dele é uma forma de protesto, é porque ele está frustrado, é porque ele ficou inseguro, ou por causa da timidez dele que foi atingida. Então, ele está tendo comportamentos de raiva sobre uma justificativa. Esse é um ponto. Ou se não, nós podemos considerar também que são por questões pontuais, ou seja, ele acorda com raiva, ele vive o dia todo com raiva. Se você chega para falar que ama ele tá com raiva. Quando ele acorda e vê a luz do sol, ele xinga o sol, ele tá com raiva? Não, não tá. Ah, então é pontual. Então sempre existe uma motivação para a raiva. Então isso é o sentimento. Então o sentimento dele de raiva está fazendo com que ele tenha comportamentos raivosos, digamos assim. Entendeu? Essa é a questão. A primeira coisa que você tem que identificar, seu marido, ele tem tanta raiva por quê? São as circunstâncias? A raiva dele é justificada pela circunstância? E agora tem a parte do comportamento raivoso. O que seria o comportamento raivoso? Ele não é justificado. Ou seja, você olha e fala assim, cara, não tem motivo para essa pessoa estar com raiva. Não é pontual, ele acorda com raiva. Ele toma café com raiva. Ele liga o carro com raiva. Ele vive com raiva. E a raiva é utilizado como uma forma de imposição. Ela se impõe sobre as pessoas por causa da raiva. E isso nada mais é do que o sentimento da raiva que nós falamos agora há pouco se tornando crônico. O que seria isso? Eu vou te explicar. O sentimento da raiva é provocado por protesto, insegurança, timidez ou frustração, correto? Correto. Inicialmente ela começa como uma forma de protesto. Então, o que seria a forma do protesto? Vamos imaginar aqui uma situação familiar. Meu pai e minha mãe me trataram de maneira injusta. Logo, a maneira com que eles agem comigo é errada. Então, ele desenvolveu uma raiva por causa disso. De repente, isso se torna crônico. Olha, meus pais são egoístas e eu sofri por causa disso. Agora eu estou percebendo que meus irmãos também são, que meus parentes também são, que a minha esposa também é, que todos são. Opa, ele saiu de uma esfera que ele tinha raiva de uma pessoa e ele passou a ter raiva de todas as pessoas. É aquela pessoa que tinha raiva de um time de futebol e aí passou por frustrações e agora tem raiva de qualquer esporte. Nenhum esporte presta. É tudo isso, aquilo. Não quero saber. É a pessoa que teve uma experiência ruim com alguém religioso e agora fala assim, olha, eu detesto crente. Qualquer crente. Se é crente na Bíblia, se é crente do Alcorão, qualquer pessoa religiosa eu não suporto. Mas por quê? Teve uma experiência e generalizou. Meu patrão me persegue. De repente aquilo se transforma em toda a empresa me persegue, o Estado me persegue, a polícia me persegue, todos me perseguem. Então a raiva agora se tornou crônica. Ele para de olhar para um indivíduo opressor e transforma todos em opressores porque ele se coloca numa condição de vítima em período integral. Então agora se tornou crônico a raiva dele, e aí realmente ele tem raiva dos passarinhos quando canta, do sol quando nasce, do sol quando se põe, ele tem raiva de tudo. Só que isso só se desenvolve porque ele percebeu que quando ele tinha comportamentos promovidos por causa do sentimento da raiva, ele ficava em uma zona segura. Então, quando ele batia a mão na mesa, quando ele falava mais alto, quando ele quebrava alguma coisa, ele era ouvido, ele tinha atenção, ele era percebido pelas pessoas ao redor. Uma forma que ele achou para se impor. E por causa disso, agora ele desenvolveu um comportamento raivoso.
Então ele tem raiva de tudo, de todos, em qualquer hora e qualquer lugar. Você quer saber se o teu marido está caminhando para isso? É quando ele rompe já, e aí agora nós já estamos falando de um problema sério psicológico, é quando ele rompe os limites sociais. Então, por exemplo, Diego, meu marido ele é 100% raivoso, mas só comigo. Com a filha ele é um amor, com o filho ele é um amor, com os netos ele é um amor, com todo mundo ele é um amor, mas comigo, opa. Então, seu marido não tem comportamento raivoso, ele tem um sentimento de raiva por você. É diferente. Não, Diego, ele tem raiva. Ele é raivoso comigo, com os filhos, com o policial. Esse dia ele teve que ir na justiça e ele estava raivoso com o juiz. E ele, inclusive, foi preso. E ele não tem essa. Ele é raivoso com todo mundo. Bem, agora nós podemos falar que seu marido ele tem um problema psicológico que precisa de um tratamento seríssimo. Porque agora realmente isso se tornou crônico, isso se tornou uma patologia e ele precisa de um tratamento. Tá bom? Não, Diego, meu marido não chegou a esse ponto, então calma. Então ainda há esperança para a gente resolver isso de uma maneira mais fácil. E aí, diante disso, agora vem a pergunta: como lidar então com uma pessoa nessas condições? Primeira forma recomendada seria o seguinte: procure um especial, um profissional especial para essa área que faça uma reestruturação cognitiva do seu marido. O que seria isso? O sentimento de raiva, igual eu falei para você, é um sentimento bom. Então ele não tem que parar de sentir raiva. Ele não tem que ficar tomando calmantes para inibir reações raivosas. Não é isso. Mas ele precisa primeiro entender quais são as situações dignas para ter raiva. Segundo, ele precisa entender quais são os tipos de comportamentos que são apropriados para uma manifestação de raiva e ele precisa aprender a gerenciar isso. Então, a reestruturação cognitiva vai lidar com os gatilhos para que ele comece a entender, para que ele comece a processar os seus próprios pensamentos do que é digno de ter raiva e que quando vier essa raiva, qual é o tipo de comportamento apropriado? Primeiro, para que ele extravase toda essa energia que é produzida proveniente da raiva e que essa raiva produza resultados satisfatórios. Caso ao contrário, ele vai ser só uma criança birrenta de 50 anos de idade. Então, não resolve o problema. Só que se a raiva bem canalizada, ela resolve problemas, ela acha soluções, ela te traz um bem-estar. Então, ela precisa ser tratada. Esse seria o primeiro aspecto. Bem, você foi falar para o seu marido que ele precisava de um profissional para gerenciar a raiva e ele te mordeu. Bem, então deixa esse profissional de lado por enquanto e eu vou dar dicas para você de como você lida com isso, tá bom? Primeira coisa, existe a regra social do espelho. É natural que se você está em um ambiente falando em um determinado decibéis de altura, falando calmamente, e chega uma pessoa falando alto, gritando e falando de maneira acelerada, é natural que vocês dois se alinhem. Isso é da mente humana. Você faz esse alinhamento. Então existe essa discrepância. Um falando muito baixo, calmamente, um falando muito alto, gritando e falando acelerado. Conforme vocês vão conversando, é natural que faça isso daqui, ó. Existe um alinhamento. O que você precisa ter em mente? Que você tem que ter um foco e falar calmamente o tempo todo. Porque quanto mais calmo você vai falando, a tendência é a pessoa ir baixando também. Então a pessoa está falando alto, isso, aquilo. Você fala no mesmo tom de voz. Porque a nossa mente trabalha dessa forma. Muitas das vezes a gente reproduz as coisas em um som mais próximo daquilo que nós ouvimos. Então, se alguém chega gritando, é só você lembrar do exército, quando a pessoa chega, atenção, soldado! Soldado fulano, não sei o quê, e ele, 1, 2, sentido! Vão falando no mesmo tom, e todos gritando.
Agora, quando você chega em um escritório, que está todo mundo trabalhando concentrado, e a pessoa chega e fala assim, por favor, o relatório está pronto e tal. Ah, o relatório do 72B, não, tá aqui, eu vou te mandar. Você percebe que falam no mesmo tom. Só que dentro de uma discussão, é natural que a pessoa que está inflamada pela raiva, ela já comece falando num tom muito alto. Então, o ideal é você ter comportamento calmo. É você ter o foco. Falar assim, poxa, eu não vou me influenciar pelo que a pessoa está falando. Então, eu vou interagir com a pessoa no mesmo tom de voz, tentando falar na mesma velocidade. Uma coisa importante, quando a pessoa ela está no sentimento da raiva, ela não está no seu sentimento normal, ela não está no seu estado emocional natural. Ela está num estado emocional alterado. Então, os batimentos cardíacos são acelerados, as reações musculares é diferente, as pálpebras dela está tendo uma reação diferente, provavelmente está dilatada para obter o máximo possível de visão do ambiente, isso, aquilo. A audição da pessoa está extremamente sensível. Então, tudo que você faz nesse momento, você tem que evitar o confronto com essa pessoa. Você evita o confronto com essa pessoa. Você precisa evitar. E aí, quando eu falo de você evitar o confronto, pelo fato da pessoa não estar no seu estado emocional natural, você precisa identificar, por meio da audição, sendo um bom ouvinte das queixas que a pessoa está fazendo, o que ocasionou aquela raiva. Aquela raiva daquela pessoa é ocasionada como um protesto? Se for como protesto, sabe qual que vai ser o seu sentimento? De empatia evasiva. O que seria uma empatia evasiva? Você vai se simpatizar com os protestos dessa pessoa, concordando com ela, destacando que realmente faz sentido ela estar com raiva, que ela está certa em ter raiva, porque aquilo realmente é uma situação digna de raiva, mas evasiva porque você vai concordando com a pessoa, mas aos poucos você vai minimizando aquilo. Você vai tirando o foco daquilo, daquela pessoa. Falando calmamente e entendendo que você precisa da empatia daquela pessoa para tirar ela daquele lugar, então você não vai confrontar essa pessoa. Você vai ouvir as queixas dela, você vai entender as queixas dela. E a partir desse momento você começa a concordar com ela e vai se afastando do foco central do problema, trazendo uma distração, trazendo uma evasão daquele lugar. Assim você consegue acalmar essa pessoa. Se a pessoa ela vem como protesto e ela está reclamando, ela está se queixando, ela está irada, e você confronta aquela pessoa, você só aumenta a ira dela. Se você começa a falar alto com ela, lembre-se que a pessoa que está no estado emocional alterado, os sentidos dela estão alterados. Então, se você subir 1 decibéis do seu volume, como está alterado a audição dela, a percepção dela, ela acha que você subiu 10. Então você fala um pouco mais alto e a pessoa vai falar 10 vezes mais alto. Então, você precisa manter a calma, o seu tom de voz, a sua naturalidade, e você precisa concordar com a pessoa se aquela raiva é proveniente de um protesto. Se a raiva é por uma questão de insegurança, ou seja, a pessoa se sentiu insegura por qualquer razão que seja, então você vai trabalhar o aspecto da segurança. Você vai tentar acalmar aquela pessoa trazendo segurança para ela, demonstrando para ela que ela pode se sentir segura estando com você. Basicamente isso. Se é a questão da timidez, se foi algo que a pessoa passou e que confrontou a ela o seu aspecto da timidez, você vai trabalhar para deixá-la à vontade. Você vai trazer de volta ela para um lugar seguro,
aonde ela se sinta à vontade, aonde a timidez dela não é atacada. E se porventura for uma frustração que está ocasionando aquela raiva, então agora você começa a mostrar alternativas. Dentro do casamento, se a raiva está sendo ocasionada porque a pessoa já pediu que você mude, já pediu que você faça de tal forma, ou não faça daquela forma, e você continua fazendo, e agora ela está com raiva de você por causa disso, ou seja, ela está frustrada, a frustração é o que ocasionou a raiva, você assume a culpa e você apresenta alternativas. É importante apresentar alternativas, porque às vezes a gente tem erros que são cometidos constantemente. E aí, o que é o normal? Não, me desculpe, eu não vou fazer mais. Não, me desculpe, eu não vou fazer mais. Essa conversa já foi ouvida. O que é necessário? Olha, me desculpa, eu não quero fazer isso de novo. Vamos tentar fazer de uma outra forma, então, para que eu me proteja disso, para que isso não volte a acontecer. Eu vou tentar me policiar fazendo isso, eu vou desenvolver essa técnica, eu vou buscar ajuda. Ofereça alternativas, porque quando você oferece alternativas, você está demonstrando para a pessoa que você está preocupada com aquilo que ela está expressando. E isso vai acalmá-la, isso vai levá-la para o seu estado emocional natural. Outra coisa, quando eu falo para você não confrontar, eu também digo para você não despreze. O que seria isso? O marido chegou e está lá discutindo. Aí você pega e fala bem assim: ah, tá, fala aí, vai, não vou falar nada não. Não, você, não, toda vez você tá com raiva, vai, fala. Pode falar o quanto você quiser, que eu não vou me estressar. Ah não, eu prometi pro meu pastor, falei, pastor, eu não vou mais me estressar com aquele homem. Isso chama-se desprezo. Se você desprezar alguém com raiva, você está evoluindo a raiva dele para o ódio. Então você não despreza. O sentimento que a pessoa manifesta, quer seja para o extremo da raiva, quer seja para o extremo da tristeza, são coisas terríveis. E você não pode desprezar a pessoa ali. O que você tem que fazer é ajudar a pessoa a voltar para o seu estado normal. E isso você tem que fazer. Agora, a partir do momento que você despreza a pessoa, você está trabalhando para aquilo piorar ainda mais. Então, não despreze. E por fim, não diga a palavra ou as palavras. Se acalme. Ei, se acalme. Ei, procura se acalmar. Vamos lá, respire, vamos fazer um exercício. Não faça isso. Sabe por quê? Porque a pessoa ela saiu do seu estado natural, seu estado normal, e ela evoluiu para o estado da raiva com uma justificativa interna. Internamente houve um porquê da pessoa chegar até ali. E a pessoa ela volta para o seu estado normal também sob um porquê. Quando você fala para a pessoa se acalmar, é como se você estivesse falando para a pessoa assim: ei, para de se importar com isso. Volta para o seu estado normal. E isso não funciona da maioria das vezes. Você, para falar isso, você tem que estar lidando com uma pessoa que ela está bem no limite ali. Ela, na verdade, está quase ficando com raiva. Aí o se acalme funciona. Porque aí você impede a pessoa de ir para o seu estado nervoso. Agora, quando a pessoa já chegou lá, ela precisa de outras ferramentas. Então, se você quer acalmar a pessoa, é muito mais fácil você entender o que está acontecendo com ela. Se ela está extremamente sensível, audição sensível, visão sensível, sinestésico sensível, os batimentos cardíacos, respiração ofegante, se ela está nisso, você precisa acalmar isso. Então, você ir com ela para um lugar mais silencioso, você vai estar acalmando ela. Você indo para um lugar com menos informações visuais, você vai estar deixando ela mais segura. Se você consegue fazer com que ela beba água, a água é um regulador térmico de pressão do nosso organismo. Ela bebe água, naturalmente o organismo se acalma por causa da recepção da água.
A água ajuda na oxigenação do cérebro. Isso faz com que os processos neurológicos se tornem mais eficientes com menos força. São tudo coisas que você faz que causa 10 vezes mais resultados positivos para acalmar alguém do que você ficar segurando no ombro da pessoa falando se acalme, se acalme. Você está entendendo? Então, quando você tem que acalmar alguém, você age dessa forma. Quando nós falamos que os sentidos da pessoa estão muito sensíveis, dependendo da circunstância, um abraço ajuda demais. Porque está extremamente sensível. Se a pessoa está se sentindo insegura e você abraça, aquele abraço vale 10 vezes mais do que qualquer outro abraço em outra circunstância. E aí você passa segurança para aquela pessoa. Entende? Então você não precisa ficar falando se acalme, se acalme, se acalme. Você está nervoso. Não faça isso. Porque isso raramente funciona. Tranquilo? E aí, o que você me diz do vídeo? Gostou do vídeo? Trouxe para você muitas instruções em relação a como se portar com um marido raivoso? Eu espero que tenha trago. Eu espero que essas informações, né, tudo isso que eu passei para você, de fato, venha te ajudar bastante nessa sua jornada chamada casamento e que isso possa, de fato, trazer para sua vida uma diferença muito grande. Tá bom? Família, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se torne membro se você puder. O valor é baixíssimo e você vai ter mais de 1000 vídeos exclusivos só para membros aqui do canal. São praticamente 10 anos de canal, então temos muito conteúdo, são muitas as situações. Eu tenho certeza que todas elas são capazes de te ajudar na sua jornada. Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.